Jesus é o Senhor. Pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações. Veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aleluia, aleluia, aquele que governa para sempre. Aleluia, aleluia, declaramos Jesus é o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estava caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, que o evangelho que nós ouvimos, perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar um pouquinho? Amados irmãos e irmãs, aqui presentes na Igreja São Benedito, aqueles que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais,
Estamos celebrando hoje a liturgia do 13º domingo do tempo comum. E o tempo comum, ele é um tempo necessário para todos nós que somos cristãos, porque é um tempo em que nós estamos sendo formados como discípulos de Jesus. E para isso, é necessário ter fé no coração. Se hoje nós estamos aqui, neste momento, você que está em casa rezando conosco, a nossa presença é a grande prova de que nós somos pessoas de fé. Porque senão nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em outros lugares, falando outros assuntos, e assim por diante. Mas algo tocou nosso coração, para que nós nos programássemos, deixássemos a nossa casa e viéssemos para a casa de Deus. E quem nos chama? É sempre o Senhor. Ele nos convoca, Ele nos chama para estar com Ele. E seguir Jesus requer que nós o conheçamos. Porque afinal, não dá para a gente seguir alguém se aquele alguém for um estranho para nós. Não tem como seguir alguém que nós não conhecemos. O tempo comum é este tempo de conhecer quem é Jesus. E ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa participação, nós vamos conseguindo entender melhor todas as ideias, os planos de Jesus, a sua missão, mas também a sua essência, que é o principal. E quando nós conhecemos bem a Jesus, nós nos tornamos íntimos dele. Isso é primordial na vida do cristão. Ser íntimo de Jesus. Porque muita gente acha que seguir Jesus é ter uma religião. E ter religião não quer dizer que a pessoa segue Jesus. Mas quando a pessoa cultiva a sua intimidade com o Senhor, tudo se torna diferente. E Jesus, Ele vai nos conduzindo de um jeito que a sua presença se torna irresistível na nossa vida. Porque Ele é assim. Jesus é irresistível. Quando nós o conhecemos de verdade, nós não ficamos mais sem Ele. Quando nós entendemos qual é a proposta de Jesus, nós não ficamos mais sem este jeito de ser, sem esta identidade cristã. E quando nós entendemos a missão de Jesus, nós nos comprometemos com ela. Porque é tão maravilhoso ter Jesus na nossa vida, que nós vamos desejar que tantos outros também tenham. Nós vamos fazer de tudo para que as outras pessoas também tenham a oportunidade de terem Jesus na sua vida. E a nossa intimidade com Jesus é a maior e melhor forma de evangelizarmos. As leituras bíblicas deste final de semana,
que nós acabamos de ouvir nos fala um pouco de cada coisa. A primeira leitura, tirada do livro dos Reis, nos mostra dois personagens muito conhecidos no Antigo Testamento. Dois homens que marcaram a história de Israel, o povo de Deus. O profeta Elias, um homem de Deus fervoroso, corajoso e muito firme na sua decisão em servir a Deus. Passou poucas e boas por causa disso, mas não deixou de profetizar. Era um profeta. E profeta era aquele que falava em nome de Deus para que o povo não se desviasse da santa lei do Senhor, dos mandamentos. Mas, em certo momento, Elias percebeu que a sua missão aqui já estava para concluir. Era necessário colocar alguém no seu lugar, porque Israel não poderia ficar sem um profeta. Então ele vai andando, pedindo a Deus o discernimento, até que ele vê lá na frente um jovem, chamado Eliseu. E quando ele passa perto deste jovem, ele faz um gesto, tira sua capa e joga sobre o rapaz. E aquele rapaz, chamado Eliseu, se sente chamado por Deus através do gesto de Elias. Eliseu imediatamente dá sua resposta ao chamado de Deus. E o que ele faz? Ele se desapega de tudo aquilo que era dele. Era um homem que cuidava do gado. Portanto, ali estava o patrimônio dele. Ele pega todo aquele gado, mata e tempera. Pega toda a madeira que usava nas carroças e nos jugos dos bois e transforma aquilo em carvão. E a junção de carne com carvão é igual a churrasco. Serve um grande churrasco para toda a sua família, para os amigos, como um gesto de comemorar o chamado de Deus para a sua vida. Mas também é um sinal do seu desapego total. A partir daquele momento, ele só queria fazer a vontade de Deus, exercendo a profecia. Sabe que isso faz parte do segmento de Jesus. É necessário, em muitos momentos, desapegar-nos de nós mesmos para vivermos a radicalidade do Evangelho de Jesus. Sobretudo, para que nós façamos acontecer a nossa missão, a nossa vocação. O padre é alguém que um dia também foi chamado por Jesus, de alguma forma, e precisou renunciar a muitas outras coisas para viver o chamado. Aquele que se casou, aquela que se casou também, na vida matrimonial, em muitos momentos é necessário desapegar-se para fazer a felicidade do outro. Às vezes é necessário desapegar-se do orgulho, às vezes é necessário desapegar-se dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, para então entrar em concordância com a outra pessoa. E assim por diante. Tudo na nossa vida requer a conquista, mas também o desapego de alguma forma. Seja na área espiritual,
seja na área profissional. Como nos diz o sociólogo Zygmunt Bauman, é necessário desapegar-se, é necessário perder para poder ganhar. Santo Afonso de Ligório diz que é necessário perder tudo para ganhar tudo. Então a conversa é sempre assim. Em alguns momentos precisaremos nos sacrificar para fazer aquilo que é o certo. Sobretudo Eliseu, que era profeta e tinha que viver na verdade. Não podia viver uma incoerência de vida. Aquele que segue Jesus também não pode viver uma incoerência, mas deve ser coerente com a fé. É este o tema do evangelho de hoje. Jesus está em missão. Logo ele vai para Jerusalém. Lá ele será morto, crucificado. Mas nem por isso vai abandonar o caminho a Jerusalém. Enquanto ele passa pelas cidadezinhas e povoados, muitas pessoas se encantam com o seu jeito de ser, de falar, de pregar e de viver. E muita gente deseja segui-lo. Mas quando Jesus chama, nem todos eles estão preparados para deixar tudo por amor a Jesus. Cada um vai dando a sua resposta, a sua desculpa, colocando condições. Para seguir Jesus é assim. Nós precisamos segui-lo pela pessoa que ele é, mas não colocando condições. Olha, Jesus, eu vou te seguir se eu ganhar isso, se eu ganhar aquilo, se eu ter isso, se eu ter aquilo. Não, não é assim. Seguir Jesus porque ele é o amor, ele é a liberdade. E é isto que o apóstolo Paulo nos fala na segunda leitura. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo deseja que todos os seus seguidores sejam livres para amar, para realizar suas obras de amor. Mas nem sempre isso é fácil. O apóstolo Paulo fala hoje na segunda leitura que existe um duelo dentro de nós entre o espírito e a carne, entre o desejo de santidade e a concupiscência do pecado, a tendência ao pecado. Então a vida cristã é uma contínua luta. Para sermos santos, é necessário o sacrifício de dizer não ao pecado. Porque um pecado acaba chamando outro pecado e formando uma grande rede de pecados. Por isso, necessitamos constantemente da graça de Deus, dos sacramentos, da vida de oração, da palavra do Senhor, da intimidade com Jesus, para que na caminhada nós estejamos bem centrados, firmes na nossa decisão em amar e servir unicamente a Deus. E vivendo esta liberdade, a liberdade que Cristo proporciona, São Paulo diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E é exatamente isso. Nós podemos, em nome de uma liberdade, fazermos o que nós quisermos, mas nem tudo é para um cristão. Muitas posturas, comportamentos e situações não correspondem a um cristão de verdade. Por isso a gente tem que ter muita vigilância para que sejamos bons e santos cristãos. É isto que Jesus deseja, que nós busquemos esta vida de santidade.
e Ele jamais nos nega uma segunda chance, Ele jamais nos nega a sua misericórdia. Conhece nossas fraquezas e por isso deseja caminhar conosco. E o resultado de tudo isso será a felicidade com Ele. Durante esta semana, aconteceu algo muito bonito na nossa cidade. Aconteceu um evento, uma reflexão municipal, com a presença da Pastoral da Sobriedade, com o apoio da Prefeitura Municipal e também da Câmara dos Vereadores, onde o tema foi a dificuldade de algumas pessoas ou de muita gente em relação ao álcool e assim por diante. E às vezes chegamos até a entender isso como uma falta de atenção, não, mas uma situação muito concreta, que está presente na vida de muita gente. Os vícios, o álcool e assim por diante. Então é necessário que sempre este tema seja refletido para que as pessoas possam ser ajudadas. E eu gostaria de convidar aqui à frente um casal que vai dar o seu testemunho, que é a Mariana e o Guilherme. Eles estarão aqui nos contando um pouquinho da experiência deles como casal e também nesta situação. Sejam bem-vindos, Mariana e Guilherme.